Olá, gente, tudo bom? Eu sou o professor Anderson Cidade, professor de língua portuguesa e redação, e hoje nós teremos a nossa segunda aula sobre compreensão e interpretação textual. Bom, na nossa primeira aula, né, eu disse para vocês que o importante é que vocês conheçam tipologia textual, né? E o que é conhecer tipologia textual? É você conhecer as estruturas que formam o texto que você está lendo. Especificamente, nós iremos ler apenas textos dissertativos, né? Que vai ser ou texto dissertativo argumentativo, que é aquele que o autor do texto apresenta o posicionamento e ponto de vista, ou um texto dissertativo expositivo, que é aquele que o autor do texto apenas informa sobre uma situação da realidade, apenas explica sobre um objeto, um elemento da realidade. Tá? Nós não iremos explicar aqui sobre texto narrativo, porque, gente, a estrutura do texto narrativo é diferente. Então, para que você melhore em relação à compreensão e interpretação textual, é isso que você tem que entender. Para ler adequadamente e tirar as informações que o texto te dá, você tem que saber ler estruturas. Então, primeiro tem que identificar que tipo de texto é esse. Se é um texto dissertativo ou é um texto narrativo. Porque se é um texto dissertativo que apenas te informa sobre uma situação da realidade ou o autor se posiciona sobre algo da realidade, então tu vai fazer como nós estamos ensinando aqui desde a primeira aula. Quais são as 3 estruturas básicas e fundamentais para um texto dissertativo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Sempre, obrigatoriamente, tem que vir em qualquer texto dissertativo essas 3 estruturas. O que hoje em dia é opcional para vir ou não é o título. E foi isso que nós explicamos na aula passada. Né? Qual é a função de um título? Para que serve um título? É para que você consiga compreender um texto mesmo antes de lê-lo. Então, quando você for ler um texto, nunca desperdice um título. Nunca. Porque de cara já te diz diretamente sobre o que diz aquele texto, te informa sobre o que diz aquele texto mesmo antes de você lê-lo. Para que nós possamos entender isso hoje, né, nós vamos responder uma questão, né, e olha o que acontece aqui, né, gente? Aqui nós temos o texto 1. Bora ler o comando da questão, né? Vamos ler o comando da questão para a gente observar logo o que ele vai perguntar para a gente aqui, ó. Né? Já visto que não é um texto pequeno, hein? Né? Olha o que ele pergunta aqui para vocês. Assinale a alternativa que apresenta a correta interpretação dos textos 1 e 2. Então, gente, interpretação é você conseguir identificar apenas as informações que o texto te dá. Não desculpa, interpretação, esse conceito que eu acabei de dizer para vocês agora é compreensão textual. Então, apesar de estar escrito interpretação aqui, mas o que ele quer, na verdade, é compreensão. Né? Eles não especificam tanto no comando das questões se é interpretação ou compreensão, mas tem essa diferença, tá? Eu já tinha dito isso para vocês na primeira aula. Bom, assinale a alternativa que apresenta a correta interpretação, mas na verdade é a compreensão dos textos 1 e 2. Ele quer apenas que tu identifique as informações que estão na superfície textual, que o texto te dá. Será que para eu conseguir fazer uma compreensão do texto rápida, eu tenho que ler todo o texto? Bom, ele falou texto 1 e texto 2. Aqui está o texto 2. Ó. Esse texto 2, gente, ele é uma publicidade. E publicidades são textos que apenas informam sobre determinada situação. E publicidade também, geralmente, traz a linguagem mista. E o que é a linguagem mista? Vocês podem observar que aqui, né, há uma mensagem que está sendo transmitida através de palavras. Isso se chama linguagem verbal. Quando uma mensagem é transmitida através de palavras, essa é a linguagem verbal. Mas também há figuras aqui. E figuras são códigos, assim como palavras também são códigos. E quando tu tem uma mensagem que é transmitida através de outro código que não seja a palavra, como, por exemplo, imagens, figuras, desenhos, sinais, cores, sons,
se eu tenho mensagens transmitidas por códigos que não são palavras e se é a linguagem não verbal. E aqui eu tenho os dois, então isso aqui é chamado de linguagem mista. Beleza. Vamos voltar ao texto 1. Aí o que nós tínhamos visto, gente, na primeira aula? Que a função do título é te informar sobre o que trata o texto mesmo antes de você ler esse texto. E eu pergunto para vocês, dá uma lida aí rapidão agora. Me responde sobre o que vai tratar esse texto aí. Né? Dá uma pausa aí, lê aí com calma e pensa. Né? Olha o que diz no título. Brasil é um dos maiores consumidores de plástico, mas só recicla 2% do total. Mas, geralmente, quando as pessoas leem um texto como esse, elas se impressionam pelo tamanho e nem ligam para o título, passa direto, batido no título. A gente nunca faz isso, porque se tu não lê as estruturas e não compreende as estruturas, tu não vai identificar adequadamente as informações que estão sendo transmitidas para você. Outras pessoas, quando leem esse título aqui, leem o título, mas não parece que está lendo. A pessoa leva a mente dela para outra situação, para outro lugar, e começa a pensar em coisas que não estão escritas aqui. Gente, sobre o que trata esse texto? Trata sobre isso que está escrito aqui na tua cara mesmo. O texto está falando que o Brasil é um dos maiores consumidores de plásticos, mas só recicla 2% do total. Ou seja, em outras palavras, ele recicla pouco. Pronto, é assim que se lê. Mas as pessoas leem um título e começam a pensar em outras situações. Não é assim, não pense em outra coisa. É aquilo que está escrito ali para ti, na tua frente. É simples desse jeito. Ah, Cidade, será que é assim mesmo? Será que essa tua técnica de conseguir compreender um texto dissertativo, será que essa tua técnica de conseguir compreender um texto dissertativo como artigo de opinião, editorial, carta ao leitor, só com o título, será que essa técnica tão simples ela funciona? Tu queres ter uma prova que finaliza essa dúvida? Então tu vai na introdução. Porque o foco dessa aula hoje, gente, é entender qual é a função da introdução. E a função da introdução é justamente reforçar a ideia do tema e do assunto que já vem no título. E não vou confundir, hein? Título é a mesma coisa que tema e assunto? Não. Título não é a mesma coisa que tema e assunto. Título é o nome que eu dou ao texto. Tema e assunto é o conteúdo do texto. Mas todo bom texto aí traz no seu título o tema e o assunto. Todo bom autor sabe disso, gente, que você tem que colocar no título a ideia do tema e do assunto, para que o leitor ele compreenda de cara, rapidamente, sobre o que vai tratar aquele texto. Você lê assim, você lê com esse objetivo, de compreender rapidamente sobre o que trata aquele texto. Então ele vai ter que escrever assim para você. Bom, Cidade, mas será que essa tua técnica funciona mesmo? Será que esse texto vai falar que o Brasil ele produz muito plástico e recicla pouco? Será que é isso? Tu queres ter a certeza final? Vai para a introdução. Porque, gente, qual é a função da introdução de um texto? É retomar a ideia desse tema e desse assunto. Ele sempre, na introdução, ele ratifica, ele confirma, ele reforça essa ideia do tema e do assunto que já vem no título. Bom, aí aqui nesse texto veio um subtítulo, que daqui a pouco eu falo mais sobre isso, tá? Bora logo agora para o foco da nossa aula, que é a introdução. Aí olha aqui, ó, o que ele fala na introdução. Ó. Na última semana, um brasileiro comum possivelmente gerou 1 quilo de lixo plástico. Um italiano gera a mesma quantidade em 5 dias. E alguém que mora na Indonésia em 10. Então, olha o que ele fala aqui. Alguém que mora na Indonésia produz a mesma quantidade de lixo plástico, só que em mais dias. Ó. Ou seja, o brasileiro, gente, ele produz uma quantidade de lixo em menos dias, porque ele não tem consciência de que se deve produzir menos lixo plástico. Os moradores da Indonésia, eles produzem essa quantidade em mais dias, porque possivelmente eles têm essa educação de que quanto mais lixo plástico você produzir, mais você polui o meio ambiente. Ó, isso que eu estou fazendo agora já é interpretação. Isso que eu acabei de fazer agora já é interpretação. É você pegou a informação que o texto te dá, isso é compreensão. E você joga para o conhecimento de mundo. Isso já é interpretação.
Não faz isso quando tu vai ler título. O título não quer que você interprete, o título só quer que você compreenda, porque ele está te dando de forma direta, objetiva, clara sobre o que trata o texto. Gente, aí está falando aqui que na Indonésia especificamente e na Itália se gera a mesma quantidade de lixo plástico que se gera no Brasil, só que em mais dias. Porque a gente tem mais consciência que a gente tem que produzir menos lixo. E olha o que diz aqui o título: Brasil é um dos maiores consumidores de plástico, só que recicla pouco. É a mesma ideia que está apresentada na introdução. Produz uma quantidade de lixo plástico, só que em menos dias que o outro. Ou seja, se tem a pessoa A e a pessoa B. Aí a pessoa A produz 1 quilo de plástico, de lixo plástico, em um dia. A outra pessoa B produz 1 quilo de lixo plástico em 5 dias. Quem é que está produzindo mais? É a pessoa A, que produz a mesma quantidade que a pessoa B, só que em um dia a outra produz em 5. Ela demora mais tempo para produzir aquela quantidade de lixo. Então a pessoa A produz mais lixo, essa que é a ideia. Como ele falou aqui, o Brasil é um dos maiores consumidores de plástico. Então, gente, esse texto irá tratar sobre isso. Que o Brasil ele produz muito plástico, só que ele recicla muito pouco. E logo na introdução ele já te dá essa ideia. Ele faz uma comparação com a Itália e com a Indonésia, que produzem a mesma quantidade, só que em mais dias, ou seja, eles produzem menos lixo plástico. Ah, mas será que essa técnica, ela... Só que, será que eu já compreendi esse texto só com o título e com a introdução? Será que eu já consegui fazer isso? Não vamos ler o texto todo. Tá? Não vamos ler o texto todo. Bora para o segundo texto? Olha o que ele fala aqui no segundo texto agora. Texto 2. E nesse texto 2, a gente vê a introdução? Veio. Olha a introdução aqui, ó. 8 dicas para viver com menos plástico. Gente, tu tem que ler com essa ideia na tua cabeça. Tu tem que compreender texto, compreendendo estrutura de texto. Então, apesar de ser uma publicidade que não é um texto do gênero dissertativo, mas ele colocou uma característica desse gênero dissertativo, que é o título. Então, se utiliza disso. Tu vires que o texto ele tem título, sempre se utiliza disso, entende o texto logo pelo título. 8 dicas para viver com menos plástico. Eu pergunto para vocês, no texto 1 ele não estava falando sobre a questão da reciclagem do plástico, gente? E aqui também, novamente, ele está tratando sobre o plástico. Aí olha o que ele diz. Leve sua própria caneca, né, para não usar copos descartáveis, né? Assim você produz menos lixo plástico. Use marmitas reutilizáveis, justamente para não utilizar marmitas de plástico que você vai jogar no meio ambiente. Troque as sacolas de compra por ecobakes, né? São aquelas sacolas que você compra em supermercado, geralmente eles vendem, né? Que é geralmente também de outros produtos que já foram reciclados. Leve sua garrafa reutilizável. Em vez de você ficar pegando, você vai à academia, né? Você vai a um local público, você ficar pegando copinho várias vezes para ficar bebendo água, leva o teu copo descartável, que tu não vai ficar mais produzindo tanto lixo. Recuse canudos e talheres descartáveis, porque outra pessoa já usou, né, gente? Então não é para ficar reutilizando produto descartável. Recuse embalagens desnecessárias. Para que eu vou ficar acumulando produto plástico sem necessidade? Evite fast food, cozinhe, né? Eu vou pedir lá, eu faço uma compra de uma alimentação para 5 pessoas. Imagina quantas sacolas plásticas não vêm, quantos produtos de isopor não vêm, né? Então faz a tua comida que tu não vai ter mais essa quantidade de sacolas plásticas, esses isopores que vêm quando tu pede. Reutilize potes de vidro para armazenar. Vai ficar armazenando em produtos plásticos. Usa pote de vidro, que ele é sempre reutilizável. Tu lava e reutiliza, ou seja, tu está produzindo menos plástico. Pergunto para vocês, esse título, ele já antecipa ou não antecipa o tema e o assunto do texto, gente? Claro que faz isso, porque essa é a função de um título, é assim que você tem que ler para compreender o texto rápido. Aí ele te pergunta, assinale a alternativa que apresenta a correta interpretação dos textos 1 e 2. Os textos 1 e 2 abordam o mesmo tema, a necessidade de reciclar o plástico. Eu te pergunto,
Esse texto 1, será que ele fala só sobre essa necessidade de reciclar o plástico? Isto, bem aqui, ó, é um subtítulo. Um subtítulo, gente, é uma coisa que é bem aleatório, né, de vir ou não em texto. Porque se um título já não é obrigatório de vir, imagina um subtítulo. Ele que não vai ser mesmo. Mas se um título já te ajuda a compreender melhor um texto, um subtítulo te ajuda mais ainda, né? Porque ele reforça mais ainda a ideia do título. Então, bora utilizar esse subtítulo aqui. Olha o que ele fala. Entre os entraves para melhorar o índice estão a falta de incentivos e de infraestrutura, além da baixa qualidade dos produtos reciclados. Então ele falou que o Brasil produz muito, consome muito produto plástico, só que recicla pouco, e ele afirma aqui que ele apresenta os entraves, né? Que os entraves, o problema para melhorar esse índice é a falta de incentivos de infraestrutura, além da baixa qualidade dos produtos reciclados. Aí ele te dá uma informação na introdução sobre a quantidade de lixo plástico produzido no Brasil, na Itália e na Indonésia. Então, só pelo título, pelo subtítulo e pela introdução, tu observa que ele está te informando aqui sobre a reciclagem de lixo no Brasil. É apenas quem está falando. Está te dando informações diretas, objetivas. E no texto 2? Ele apenas te dá informações sobre reciclagem ou ele está querendo te persuadir, ele está querendo te convencer, ele está querendo te influenciar a reciclar o produto plástico? Aqui, gente, ele não está querendo te convencer, te persuadir a reciclar o produto plástico? Pois é. O texto 1 não faz isso, o texto 2 faz. Porque esse texto 2 aqui, ele é uma publicidade. E a função da publicidade é justamente essa, é persuadir, é convencer o interlocutor, destinatário da mensagem. O texto 1 ele é um texto dissertativo. E como ele apenas tem a função de informar e explicar sobre uma situação da realidade, que é a reciclagem de lixo plástico, então é dissertativo e expositivo. Esse texto 2, como ele tem a função de te convencer, persuadir, influenciar o teu comportamento, ele é um texto do tipo injuntivo. São textos de tipos diferentes. A mensagem não tem o mesmo objetivo, tratam sobre o mesmo tema, mas não tem o mesmo objetivo. Bom, aí ele fala. Na letra A, os textos 1 e 2 abordam o mesmo tema, a necessidade de reciclar o plástico. O texto 2, sim, mas o texto 1 não. O texto 1 ele só te informa sobre como é a reciclagem do plástico no Brasil e no mundo. A gente viu isso pelo título, o subtítulo é a introdução. O texto 2 é que aborda esse tema da necessidade de reciclar, tanto que ele quer te convencer a respeito disso. Ó. Cidade, será que no texto 1 ele não dá essa ideia da necessidade de reciclar? Daqui a pouco a gente lê lá o texto 1 na íntegra, para vocês verem se ele dá essa ideia. Mas só por essas estruturas, gente, título e introdução, tu já observa que a função dele é diferente do texto 2. Né? O texto 2, ele leve, use, troque, leve, recuse. Olha como ele está te ordenando, ó. Ele está te pedindo, ele está te sugerindo alguma coisa. No texto 1 não tem esses verbos aqui que te mandam, te ordenam. Então, no texto 2, sim, realmente ele aborda a necessidade de reciclar. No texto 1, não, ele apenas te informa sobre como acontece a questão da reciclagem no Brasil e no mundo. Então, nós já podemos aqui afirmar, ó, que essa letra A está descartada. Se está com dúvida ainda, daqui a pouco a gente vai ler o texto na íntegra. Texto alternativa à letra B. Bora ver aqui o que ele fala. Alternativa à letra B, ele diz. A letra A foi descartada, hein? Os textos 1 e 2 tratam sobre plástico, certo? De maneira distinta, certo? O primeiro enfatiza seu ponto de vista de maneira crítica. Gente, o texto 1 é um texto que não tem ponto de vista. Porque quando o autor escreve um texto com ponto de vista, esse ponto de vista tem que vir na introdução, obrigatoriamente. Se você lê um texto dissertativo e não tem ponto de vista no título, se, por exemplo, você que vai fazer uma redação, você escreve um texto e você coloca seu ponto de vista no desenvolvimento ou só na conclusão,
está errada a estrutura textual do seu texto. Porque, gente, quando tu escreve um texto que tem que ter pontos de vista, obrigatoriamente ele tem que estar na introdução. Se ele não está na introdução, tem um desvio de estrutura de texto aí. E nós lemos a introdução do texto 1, e no texto 1 não tem ponto de vista. No texto 1, na introdução, apenas ele compara a produção de lixo plástico no Brasil com a Itália e com a Indonésia. Então, a letra B também está errada. Né? Pode cortar essa letra B aqui. Pode eliminar também que ela está errada. Não tem ponto de vista no texto 1. Ele apenas explica e informa sobre uma situação. Né? Essa é a diferença, gente, do texto expositivo para o texto argumentativo. O texto expositivo, que é o texto 1 que nós estamos analisando aqui, é um texto que apenas informa sobre uma situação da realidade. É o texto expositivo, ele só faz isso. O texto argumentativo é aquele que apresenta ponto de vista na introdução. E o que nós estamos lendo não é argumentativo, é expositivo. Letra C, olha o que ele vai falar na letra C. No texto 1, há predomínio do uso formal da língua. O que é uso formal, gente? É quando você obedece às regras da gramática. Você obedece regras da norma padrão, que é aquela que disciplina o uso da língua. Né? Você vai ter que utilizar determinadas padrões, orientações baseadas em gramática. E no texto 2 predomina o uso informal. O que é uso informal? É quando você não utiliza regras de gramática. Quando você usa gírias, palavras vulgares, de baixo calão, você apresenta muitos desvios gramaticais. Isso é o uso informal. Né? O uso está relacionado à norma. O uso formal está relacionado à norma padrão. O uso informal está relacionado à norma coloquial, que é justamente essa norma que não obedece às regras gramaticais. Uso formal e uso informal, gente, ele especificamente trata a respeito do contexto que você está empregado, que você está vivendo. Por exemplo, uma entrevista de emprego é o uso formal da linguagem, porque você vai ter que fazer uma entrevista utilizando ali uma linguagem um pouco mais rebuscada, elaborada, com regras na produção do texto. E quando você está conversando com seu irmão, por exemplo, com os seus colegas, então você está ali com o uso informal da linguagem. Porque você não tem que obrigatoriamente utilizar uma linguagem rebuscada, lembrando de regras gramaticais. Né? Então o uso é isso, o uso é a questão do contexto, tá? Só que o uso se relaciona com uma norma. Então o uso formal se relaciona com a norma padrão, que é aquela que obedece regras, e o uso informal se relaciona com a norma coloquial, que é a que não obedece regras. Bom, no texto 1, há predomínio do uso formal da língua. Gente, só pelo título, né? Só pelo título, pelo subtítulo e pela introdução, né? Quando a gente faz uma análise aqui, a gente observa que não há desvio gramatical. Né? E realmente são palavras que não são de baixo calão, não são gírias, não são palavras vulgares do cotidiano. Então, realmente, no texto 1, há sim o uso do uso formal, porque tem a norma padrão. No texto 2, predomina o uso informal. Gente, há um erro gramatical aqui nesse texto. Né? O erro gramatical que tem nesse texto aqui são esses verbos, leve, use, troque. Por quê? Ele está direcionando a mensagem para a segunda pessoa. E quando eu direciono a mensagem para a segunda pessoa, ordenando, pedindo, sugerindo, eu vou ter que usar um modo imperativo, que é esse modo do verbo que ordena, pede, sugere. E essa forma que ele utilizou aqui está errado. Não deveria estar escrito leve, deveria estar escrito leva. Leva a sua própria caneca, usa marmitas reutilizáveis, troca as sacolas, leva a sua garrafa. Então aqui é um desvio na ortografia do verbo. Não deveria terminar no E, deveria terminar no A. Só que, se tu fores reparar, o único desvio que tem aqui é isso. Até a pontuação está adequada. Como ele apresenta itens, ó, ele vai apresentando itens. Itens eles devem ser separados por ponto e vírgula, que é o que ele utilizou aqui. Ó. Itens devem ser separados por ponto e vírgula, que é o que ele utilizou aqui. Ó. Aqui, ó, evite fast food, vírgula, cozinhe. Então, como ele apresentou uma outra oração, ele separou as orações por vírgula, porque são orações coordenadas, orações independentes, e tu separa orações coordenadas por vírgula. Então, tu observa que aqui tem o uso de uma norma padrão, há regras de gramática sendo utilizadas aqui. Então, eu não posso considerar que apenas esse desvio da ortografia do verbo, que gente,
pouquíssimas pessoas conseguiriam observar realmente que tem um desvio aqui. Né? A maioria acha que é leve, use, troque, mas não é, viu? A norma padrão é leva, usa, troca. Então não dá para considerar isso como uso informal da linguagem, não tem como. Isso é apenas um pequeno desvio de gramática. Uso informal é quando tem muito desvio, gente. Muita gíria, muito erro de vírgula, aí sim. Então essa letra C também, ó. Essa letra C aqui pode descartar. Não dá para considerar, né? Bom, vamos para a letra D agora. Ele fala: tanto o texto 1 quanto o texto 2 têm a mesma finalidade, instruir a viver com menos plástico? Não, gente, nenhum dos dois tem essa finalidade. A finalidade do texto 1 é te informar sobre a situação da reciclagem no Brasil e no resto do mundo. O objetivo do texto 2 é te persuadir, convencer, influenciar a reciclar esse lixo plástico. Nenhum deles quer só te instruir a viver com menos plástico, não. O texto 2 que chega um pouco perto disso aqui. O texto 2 chega um pouco perto disso aqui, mas não dá para considerar também essa letra D. E letra E. Embora tratem de plástico, os textos 1 e 2 apresentam temáticas diferentes. Com certeza, gente. Com certeza, a alternativa aqui, ó, ela é a letra E, né? Porque o texto 1, ele trata sobre a informação apenas da reciclagem do lixo no Brasil. E o texto 2, ele quer te convencer a reciclar esse lixo. Então, embora trate de plástico, o objetivo do tema ele é diferente, né? Mas, será que esse texto 1 realmente não quer me convencer aqui pelo meio? Será que esse texto 1 ele realmente só quer me informar sobre como está essa reciclagem do lixo plástico no Brasil e no mundo? Bom, a introdução falou sobre isso, que o Brasil ele produz muito lixo plástico, só que recicla pouco. O subtítulo apresentou os entraves para esse problema de reciclar pouco lixo no Brasil, como a falta de incentivos, falta de estrutura e baixa qualidade dos produtos reciclados. Na introdução, ele afirmou que em outros países se produz a mesma quantidade de lixo que no Brasil, só que em mais dias. Ou seja, eles produzem menos lixo. Aí vamos continuar a leitura do texto. Os dados fazem parte de um estudo da WWF, lançado na noite desta segunda. A organização fez um levantamento de pesquisas relacionadas ao plástico e elaborou um relatório que aponta o crescimento desse tipo de resíduo e sugere possíveis caminhos para solucionar a questão. Então, ele já está te informando de onde ele tirou essas informações, de um estudo dessa organização, WWF. Os números do plástico são enormes. Nos oceanos, há perto de 300 milhões de toneladas, o que equivale a cerca de 11 trilhões de garrafas plásticas de 500 ml. E essa estimativa não leva em conta o lixo terrestre. Daqui a 11 anos, em 2030, o total de lixo plástico poderá ter dobrado. Então, olha como ele está apresentando a quantidade de lixo plástico no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, né? Em 2016, 396 milhões de toneladas de plástico virgem foram produzidos, cerca de 53 quilos por pessoa. Parte desses produtos se tornou lixo, especialmente nos 4 países maiores poluentes, Estados Unidos, China, Índia e Brasil. Novamente, ele está tratando sobre a quantidade de lixo plástico produzido no mundo e dá aqui quais são os 4 maiores que produzem. Somente uma pequena parcela desse lixo é devidamente manejado e reciclado. Por aqui, a reciclagem é inferior a 2%. Olha como ele volta com a ideia do título. Por quê, gente? Qual é a função do título? É já antecipar o que traz o corpo do texto, né? O menor valor entre os líderes em produção de detritos, ou seja, quais são os 4 que produzem mais? Estados Unidos, China, Índia e Brasil. E desses 4, quem recicla menos? Brasil. Que é a mesma ideia que te disse o título e a introdução. Então, gente, isso que eu estou explicando para vocês é técnica de leitura. Você já tinha entendido o texto mesmo antes de ter lido esse texto. Que o Brasil produz muito lixo, que o Brasil produz lixo, mas recicla pouco. E aqui ele vai reforçando mais as ideias. Que o Brasil produz muito lixo, mas de todos que mais produzem, né, dos 4, ele é o que menos recicla, né? E provavelmente, gente, até o final do texto, ele vai afirmando para vocês só essas informações, entendeu? Até o final do texto, eu vou passando devagarzinho aqui, porque se tu quiser, tu vai pausando aí e vai lendo, tá? Para te ter essa noção, né? Que realmente até o final ele só faz isso.
Ele só vai te informando sobre a produção de lixo no mundo, como ela está acontecendo. Por isso que dá para a gente descartar a letra A, B, C, D e, com certeza, a alternativa é a letra E. Tá, beleza, galera? Então, nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Nós já vimos a função do título, nós já vimos a função da introdução, nós vimos aqui nesse texto também que pode vir um subtítulo, que ele vai ainda te reforçar o tema e o assunto do texto, ele deixa para ti mais clara a ideia desse texto, essa é a função do subtítulo, deixar mais clara a ideia que vem no título, especificar mais essa ideia. E na próxima aula a gente vai ver a questão do que é a estrutura do desenvolvimento, tá? E depois finalizar com a estrutura da conclusão. Tá ok? Boa semana para vocês, tudo de bom e se cuidem.